Bem, a pergunta que fica é: será que Carmen Lúcia vai salvar o Bolsonaro amanhã? Né? O próximo voto aí será da Carmen Lúcia. E a gente tá vendo aí que a situação do Bolsonaro está complicada e até o PL está com medo do Bolsonaro entrar em pânico, literalmente, porque o PL aí já estava se preparando para sair de 300 prefeituras para mais de 1.200 prefeituras. Só que o PL agora está preocupado com o Bolsonaro entrar em pânico, né? A partir de um dado momento aí que ele se tornar inelegível. Eu vou dizer para você exatamente, contar todos os detalhes sobre a situação da Carmen Lúcia, os próximos votos, né? E o que pode acontecer. E aí, consequentemente, principalmente sobre a questão aí de Bolsonaro, caso se torne inelegível, os planos do PL irem por água abaixo em 2024. E aí, né, dizem que a situação pode ficar complicada e ficar como é que eu posso dizer, né, como se atingisse outros políticos aí. A gente vai falar tudo isso, tá? Ou pelo menos isso aí sobre essa situação que é extremamente complicada. O Bolsonaro aí vive um dos piores momentos dele aí na história, né, política. E talvez ele não vai suportar, essa que é a realidade, a coisa tá ficando feia para o Bolsonaro e praticamente estamos aí a poucas horas do Bolsonaro, dependendo de como for, se tornar inelegível. Ele agora vai ter que, de certo modo, implorar para Carmen Lúcia, diretamente ou indiretamente, né, para que não o torne inelegível, né? Tem um outro voto aí que vai ser provavelmente a favor do Bolsonaro e tem mais um que é realmente, né, como é que eu posso dizer para você, que complica a vida do Bolsonaro. Então eu vou contar tudo isso aí, mas antes de mais nada eu peço para você já deixar o like, senão você vai esquecer. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado à direita e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Bem, nesse exato momento, você já deve saber da situação lá do Bolsonaro, que teve aí um voto que, de certo modo, o Bolsonaro foi traído, essa que é a realidade, pelo menos diretamente ou indiretamente, né? Talvez o Bolsonaro, talvez não, provavelmente o Bolsonaro estava acreditando que o ministro, né, assim como muitas pessoas, inclusive eu, estava acreditando que o ministro fosse solicitar, né, um pedido de vista, e só que não aconteceu, né? Provavelmente eles fecharam entre eles lá para não estender mais 60 dias, né? Porque a coisa poderia se estender e provavelmente o pessoal não queria, os ministros, de certo modo. E o ministro que votou hoje aí, que foi o Araújo, salvo engano é Araújo, né, Cleide? Isso mesmo, ele fez um voto, né, longo, específico, e de certo modo votou a favor do Bolsonaro, mas teve alguns problemas lá, inclusive a Carmen Lúcia partindo para cima dele lá, e a situação ficou complicada. Enfim, em suma, né, você vai saber aqui um pouco mais sobre a situação do Bolsonaro, qual é aí, se a Carmen Lúcia vai salvar ele ou não, né? A gente vai falar aqui um pouco mais sobre essa situação que está complicada para o Bolsonaro. Está complicada para o Bolsonaro, está melhor para o Brasil. Lembrando que esse é um canal voltado à direita e política, é um canal progressista. É evidente que aqui a gente vai falar sobre a matéria em especial, dizer o que pode acontecer ou não, mas só para você já ficar sabendo que esse é um canal de esquerda e aqui a gente não vai, de certo modo, passar a mão na cabeça do Bolsonaro, mas falar o que realmente está dentro do direito, que pode acontecer ou não. Essa que é a realidade. E no caso aí do ministro Araújo, eu imaginava que, né, ele fosse fazer aí no máximo um pedido de vistas ou votar a favor do Bolsonaro. Ele não solicitou não fez aí um pedido de vista para fazer aí durar o processo um pouco mais, 60 dias, mas votou a favor do Bolsonaro. E o próximo voto, a gente já sabe que esse do ministro aí já praticamente, né, se foi. Agora só falta um voto e o Bolsonaro pode se tornar inelegível por 8 anos e o pessoal do PL já está preocupado do Bolsonaro entrar numa depressão. Essa que é a realidade, não sei se você tá sabendo disso, mas li ali agora. E o pessoal do PL, Valdemar Costa Neto, já está preocupado porque o Bolsonaro se tornando inelegível, dependendo da reação do Bolsonaro em especial, pode complicar a vida do PL, tá? E ao invés de conseguir aí, né, conseguiu, salvo engano, 300 prefeituras, mas talvez vai perder, não vai alcançar as 1.200 e sim pode até perder. Mas vamos lá. Eu vou dizer para você, primeiro eu vou falar sobre antes de falar sobre a depressão do Bolsonaro, que já está em pânico, essa que é a realidade, segundo aqui a matéria.
Eu vou falar sobre a situação da Carmen Lúcia, que interrompeu, né, pediu licença lá, o voto lá do ministro, do Ernesto Araújo, falando, né, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que era a situação lá da minuta do golpe, né, e até explicou sobre conversou um pouco mais lá com o ministro Benedito Gonçalves, tem até o vídeo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, né, aonde de certo modo tá aqui o ministro Benedito Gonçalves, não sei se aparece aí para você, bem, aparece o ministro Benedito Gonçalves e a Carmen Lúcia. Aqui tem esse vídeo aqui, ó, tá, que tá na Folha de São Paulo, não vai dar para colocar ele inteiro aí, mas só para você ter mais ou menos uma noção, a hora que a Carmen Lúcia interrompe aí interrompe aí o Ernesto Araújo, ele tava lá tranquilo e tal, né, pensando de boa ali, é que não vai dar para me atualizar, eu vou atualizar a página aqui, bem, rodou um pouco aqui, eu também coloquei no máximo, né, capacidade máxima, eu vou colocar aqui em 720, a internet aqui tá travando, bem, ele tá aqui falando e tal, de repente, a ministra Carmen Lúcia, vou colocar aqui o cabo da internet, que aí eu acho que fica melhor, ele tá aqui falando, né, em um dado momento, a ministra Carmen Lúcia interrompe ele. Essa aqui é a realidade, tá? Ele vai falar um pouco mais aqui, aí a ministra interrompe ele, o Alexandre de Moraes fala ali um pouco, né? Enquanto isso, o ministro quer votar a favor do Bolsonaro. Ia votar a favor do Bolsonaro. Toma um copo com água, que ele já estava nervoso, porque a situação ficou tensa. E a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, interrompe e fala, olha, assim, traduzindo, né? Falando aqui em uma linguagem mais simples, o Bolsonaro aqui, ele não está... Como é que eu posso mencionar para vocês? Deixa eu ver aqui se dá para colocar aqui. Só um minuto, tá? Enquanto isso, já vai deixando o like aqui. Ela fala o seguinte, o Bolsonaro ele não tá sendo julgado pela especificamente minuta. Apenas nessa passagem do voto, que, como disse, estou seguindo com muito gosto, Vossa Excelência teve a gentileza de nos encaminhar, não me pareceu que no voto... Ela até, de certo modo, ainda dá, como é que eu posso mencionar para vocês, vira e fala pro ministro, é isso mesmo? Bolsonaro tá... A situação do Bolsonaro, ela se complicou, foi por conta da minuta? Aí o ministro, de certo modo, fala, não foi especificamente por conta da minuta, e sim por conta, consequentemente, da reunião com os embaixadores. E aí, você já sabe que é bem provável que amanhã a Carmen Lúcia vote contra o Bolsonaro. Talvez poderia dar um embate maior nessa situação, antes de falar sobre a depressão do Bolsonaro, porque, de certo modo, é por isso que o PL já está desesperado e Bolsonaro, consequentemente. Mas antes de falar disso, falar sobre a situação da Carmen Lúcia aqui. O que complicou foi o seguinte, ela falou assim, olha, não é por conta, como é que eu posso mencionar para você, o Bolsonaro não está sendo julgado, consequentemente, sobre a situação da minuta, né, e até porque o ministro também tinha mencionado lá sobre nexo de casualidade. Nexo de casualidade de certo modo, é o liame, né, a ponte que liga a conduta e o resultado. Qual foi a conduta? A conduta foi reunião com os embaixadores. Quem é a ponte que liga, né, entre o resultado lá de ameaçar a democracia e o Bolsonaro. Então, reunião com os embaixadores, Bolsonaro fazendo parte e aí, consequentemente, ameaça a democracia. Então, a Carmen Lúcia interrompeu na hora que ele estava tentando passar um pano sobre essa situação e a coisa ficou complicada, tá? E, de certo modo, você já sabe que, né, amanhã, né, a Carmen Lúcia vai partir para cima do Bolsonaro e aí é bem provável que o Bolsonaro fica aí inelegível amanhã. Então, falta poucas horas. E aí, a situação do Bolsonaro acaba se complicando um pouco mais. Aí você vai falar, nossa, mas complicou tanto assim, Cláudio? Complicou. Complicou tanto que a parte do PL já está preocupada. E qual é a preocupação do PL? Que o Bolsonaro talvez já esteja em depressão ou em pânico. Bolsonaro foi atacado, de certo modo, hoje no aeroporto, lá no Rio de Janeiro. Foi chamado de um monte de barbaridade lá. O Bolsonaro ficou em pânico, essa que é a realidade, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O Bolsonaro em si ficou em pânico lá, em choque no aeroporto do Rio de Janeiro. Inclusive, nós já passamos por lá. Ficou em choque. Tá, o cara começou a gritar, imagina em pleno Rio de Janeiro, o cara começando a gritar, sei lá o que, bandido, coisa e tal.
um verdadeiro terror, e o Bolsonaro ficou sem reação. Em outro dado momento, o Bolsonaro, ele iria partir para cima, tá, dessa situação. Bolsonaro é chamado aqui, ó, de bandido, tá? Então isso mostra que a situação do Bolsonaro, ela já tá ficando um tanto que complicada. Obrigado aí, lembrando que são matérias do 247, tá? Então tá aqui a situação do Bolsonaro ficando um tanto que difícil. Aí tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês, eu não, né, o site 247 Brasil, 247, mostrando aí, ó, Bolsonaro é chamado de bandido e golpista ao desembarcar no Rio, e a coisa foi ficando feia. Tá aqui o vídeo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma parte do vídeo. De repente, aquela gritaria, aquele quebra-pau, deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Aquela correria, aquele quebra-pau lá, deixa eu tirar a música aqui, que eu acho que aí vocês vão conseguir ouvir melhor. Aquele quebra-pau, aquela gritaria e coisa e tal, e vai. E enfim, tá aqui, não vou colocar muito aqui, mas houve aquela correria, aquela gritaria. Lembrando aqui do vídeo Metrópolis, do Metrópolis lá. E o cara tentando, de certo modo, coagir o rapaz. Mas mesmo assim, né, a situação ficou complicada, tá? Ficou difícil aí para o Bolsonaro e o bolsonarismo de modo geral. E o Bolsonaro ficou sem reação. O vídeo parece que travou aqui. Vamos esperar a boa vontade do vídeo. Enfim, tá aí a situação ficando tanto que complicada para o Bolsonaro, que ficou sem reação. E aí, o que acontece aqui em relação ao PL? O PL teme que o Bolsonaro jogue a toalha e, se for declarado inelegível, né, e pelo TSE, e prejudica aí os planos do partido para 2024. Os caras não estão preocupados, em especial, com o Bolsonaro. Eles estão preocupados, sim. Eles estão preocupados, deixa eu ver aqui a fala do Bolsonaro. Eles estão preocupados, sim, com a situação do partido. Bolsonaro está consequentemente sendo, né, o Bolsonaro, ele está consequentemente sendo indiretamente usado, tá? Olha o pânico aqui, ó. Essa que é a realidade. Olha o pânico, olha o quebra-pau, olha a situação constrangedora. E aí o cara partindo pra cima, segurança, o povo, tudo. Bolsonaro ficou sem reação, tá? E o cara chamando o Bolsonaro, vocês já sabem de quem, e partindo pra cima. E aí o Bolsonaro, nessa hora, ele fica em choque, né? Fica preocupado. E aí o PL também fica ensandecido. Essa que é a realidade, né? E por que o PL tá preocupado? Olha, imagina o Bolsonaro ficar deprimido depois disso, tá? PL avalia que os planos para ampliar o número de prefeituras controladas pelo partido ficarão sob ameaça caso o Bolsonaro se isole, como fez ao ser derrotado por Lula no ano passado, tá? Essa aqui é a realidade, porque, gente, assim, ó, falando de uma maneira mais clara, de uma maneira que você possa entender, não é só ficar inelegível para a questão do Bolsonaro. É uma questão de pânico, é uma questão de terror. Por quê? No caso do Bolsonaro, isso começa, de certo modo, a ser o começo do fim daquele cara que era tido como mito. Diante de muitas vezes aí, nós vimos aí aquela multidão, não sei se por conta de robô, de dinheiro, coisa, enfim, né, praticamente já começou a ser derrotado nas eleições. E aí foi derrotado lá, né, vamos dizer, a terceira derrota. A segunda derrota já é essa, né, provavelmente amanhã, essa que é a realidade, pela Carmen Lúcia, ou até mesmo se a Carmen Lúcia se abster, ou enfim, né, se é que ela tem essa possibilidade, passar para o Marques, né, e o Marques vai votar a favor do Bolsonaro, mas tem o Alexandre de Moraes. Então o Bolsonaro, consequentemente, já perdeu. Então essa é a segunda derrota do Bolsonaro. E a primeira, a top 1, né, derrota do Bolsonaro é a prisão. Então o Bolsonaro já está preocupado. E o PL, poxa, peraí, a gente tá preocupado, tal, né? No caso aqui do Bolsonaro, nós temos 300 prefeituras e com o Bolsonaro dando uma força, quem sabe nós vamos aí, ó, deixa eu pegar aqui. Desculpa, gente. O Bolsonaro de 300 para 1.300 prefeituras aqui no Brasil, complicando a vida de muitas cidades brasileiras, tá? Deus nos livre e guarde, mas essa que é a realidade. E aí o PL está preocupado.
Os votos que faltam é da ministra Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, né? E Alexandre de Moraes. Por isso, de certo modo, o Bolsonaro já está, pelo menos na parte eleitoral, já está derrotado e a casa vai cair. Agora, o PL está preocupado com o pânico do Bolsonaro e com a depressão. A situação ficou complicada. E ficou complicado, é importante dizer isso para você com toda sinceridade, por conta do próprio Bolsonaro. Não foi o Alexandre de Moraes que não, de certo modo, que não comprou as vacinas, não foi a Carmen Lúcia ou qualquer um desses, o Gilmar Mendes, que agiu de modo irresponsável. Quem agiu de modo irresponsável e constrangeu o povo brasileiro, fez sofrer, causar dor, transtorno, sofrimento, além de outras coisas, trazendo fome, desemprego e muitas coisas ruins, foi o Bolsonaro. Por isso, o Bolsonaro agora está sentindo na pele tudo aquilo que ele plantou. E o desespero, o pânico, agora, infelizmente ou felizmente, vai fazer parte da vida dele, tá? Não adianta chorar, não adianta entrar em pânico, porque a maior preocupação aqui já não é nem se tornar inelegível. O Bolsonaro sabe que agora tem um efeito cascata. E qual é o efeito cascata? Perdeu a eleição, ser condenado lá no Tribunal Eleitoral e, de certo modo, a jaula. Essa que é a realidade, essa é a maior preocupação. E aí, consequentemente, vem derrubando o Bolsonaro, pode destruir o PL, tá? É isso, gente. Não é simplesmente, como é que eu posso mencionar para você, o Bolsonaro se tornar inelegível e tal, ele vai se candidatar com 75 anos. Não. Isso representa muito mais. E o Bolsonaro tem motivos o suficiente para ficar preocupado e para ficar deprimido. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Valeu pela força, valeu pela moral. E, né, o Bolsonaro, de certo modo, falou várias vezes, né? Chega de mimimi, agora tá na hora de parar de dizer que chega, né, de chorar e encarar a realidade. Gente, gostou desse vídeo? Dá um like aí e tem outro vídeo aí na tela para quem tá chegando aí, perdeu o vídeo passado. Tem aí um vídeo aí e assiste ele, né? Tenho certeza que vai te munir de informações sobre política. A gente se fala numa próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado. Valeu!